Olá, gente! Aqui estou eu novamente para ler outro conto do livro Emília no País da Gramática, escrito por Monteiro Lobato. Lembrando que eu já fiz um vídeo lendo o primeiro conto de como nós fomos parar no País da Gramática, eu e os meus amigos, né? O outro conto, o conto número 7, chamado Artigos e Numerais, a professora Alessandra colocou na APC de vocês para que vocês façam a leitura e façam algumas atividades e aprendam um pouco mais sobre os artigos e os numerais. Então, vamos lá. Agora eu vou ler para vocês o segundo conto do livro Emília no País da Gramática. Aqui está o Kindle, que é o aparelhinho que cabe muitos livros. Não é um tablet, chama-se Kindle, ele serve para leitura. O nome do conto é Portugália. É o conto de número 2. Portugália era uma cidade como todas as outras. A gente importante morava no centro e a gente de baixa condição ou decrépita morava nos subúrbios. Os meninos entraram por um desses bairros pobres, chamado Bairro do Refúgio, e viram um grande número de palavras muito velhas, bem corocas, que ficavam tomando sol à porta dos seus casebres. Umas permaneciam imóveis, de cócoras, como os índios das fitas americanas. Outras coçavam-se. Essas coitadas são bananeiras que já deram cacho, explicou o Quindim. Ninguém as usa mais, salvo por fantasia e de longe em longe. Estão morrendo. Os gramáticos classificam essas palavras de arcaísmos. Arcaico quer dizer coisa velha, caduca, que não se usa mais. Então, Dona Benta e Tia Anastácia são arcaísmos? Lembrou Emília. Mas respeito com a vovó, Emília. Ao menos na cidade da língua, tenho compostura, protestou o Narizinho. O rinoceronte prosseguiu. As coitadas ficaram arcaicas, são expulsas do centro da cidade e passam a morar aqui, até que morram e sejam enterradas naquele cemitério, lá no alto do morro, porque as palavras também nascem, crescem e morrem. Como tudo mais, Narizinho parou diante de uma palavra muito velha, bem coroca, que estava catando pulgas históricas à porta de um casebre. Era a palavra bofé. Então, como vai a senhora? Perguntou a menina, mirando-a de alto a baixo. Mal, muito mal, respondeu a velha. No tempo de dantes, fui moça das mais faceiras e fiz o papel de advérbio. Os homens gostavam de empregar-me sempre que queriam dizer em verdade, francamente. Mas começaram a aparecer advérbios novos que caíram no gosto da gente e tomaram o meu lugar. Fui sendo esquecida. Por fim, tocaram-me lá do centro. Já que está velha e inútil, que fica fazendo aqui? Disseram-me. Mude-se para os subúrbios dos arcaísmos. E eu tive de mudar-me para cá. Por que não morre de uma vez para ir descansar no teu cemitério? Perguntou Emília com todo estabamento. É que, de quando em quando, ainda sirva aos homens. Existem certos sujeitos que por esporte gostam de escrever à moda antiga, e quando um deles se mete a fazer romance histórico ou conto em estilo do século XV, ainda me chama para figurar nos diálogos, em vez do total francamente que tomou o meu lugar. Aqui, o nosso Visconde, pela-se por coisas antigas, disse a menina. Conte-lhe toda a sua vida, desde que nasceu. O Visconde sentou-se ao lado da palavra bofé e ferrou-se na prosa, enquanto o Narizinho ia conversar com outra palavra ainda mais coroca que bofé. E a senhora, quem é? Perguntou-lhe. Sou a palavra ogano. Ogano? O que quer dizer isso? Nem queira saber, menina. Sou uma palavra que já perdeu a memória da vida passada. Apenas me lembro que vim do latim hoc anno, e que significa este ano. Entrei nessa cidade quando só havia uns comércios de rua. Os homens desse tempo usavam-me para dizer este ano. Depois fui sendo esquecida e hoje ninguém se lembra de mim. A senhora Bofé é mais feliz que eu. Os escrevedores de romances históricos ainda chamam de longe em longe.
Mas a mim, ninguém, absolutamente ninguém, me chama. Já sou mais que arcaísmo. Sou simplesmente uma palavra morta. Narizinho ia dizer-lhe uma frase de consolação quando foi interrompida por um bando de palavras jovens que vinham fazendo barulho. Essas aí que vêm são o oposto do arcaísmo, disse Quindim. São os neologismos, isto é, palavras novíssimas, neologismos, novíssimas, recém-nascidas da forma. E moram também nestes subúrbios velhos. Em matéria de palavra, há muita mocinha e tão defeito como há muita velhice. O neologismo tem de envelhecer um bocado antes que receba autorização para residir no centro da cidade. Estes cá andam em prova. Se resistirem, se não morrerem de sarampo ou coqueluche, e se os homens virem que eles prestam bons serviços, então igualam-se a todas as outras palavras da língua e podem morar nos bairros decentes. Enquanto isso, ficam soltos pela cidade, como vagabundos, ora aqui, ora ali. Estavam naquele grupo de neologismos, palavras novas, diversas que os meninos já conheciam, como chutar, que é de dar um pontapé, bilontra, que quer dizer um malandro elegante, encrenca, que significa embrulhada, mixórdia, coisa difícil de resolver. Outro dia, a vovó disse que esta palavra encrenca é a mais expressiva e útil que ela conhece. De todas que nasceram, lembrou Pedrinho. Depois que os neologismos acabaram de passar, os meninos dirigiram-se a uma praça muito cheia de capim, sem calçamento e nem polícia, onde brincavam bandos de peraltas endiabrados. Que molecada é esta? Perguntou a menina. São palavras da gíria, criadas e empregadas por malandro ou gatunos, ou então por homens do mesmo ofício, ou seja, do mesmo trabalho. A especialidade delas é que só os malandros ou tais homens do mesmo ofício as entendem. Para o resto do povo, nada significam. Narizinho chamou uma que parecia bastante pernóstica. Conte-me sua história, menina. A moleca pôs a mão na cintura e com um ar malandríssimo foi dizendo: sou a palavra bamba, nascida não sei onde e filha de pais incógnitos. Como dizem os jornais, só a gente baixa, a molecada e a malandragem da cidade é que lembra de mim. Gente fina? A tal que anda de automóveis e vai ao teatro? Essa tem vergonha de utilizar-se dos meus serviços. E que serviço presta você, palavrinha? Perguntou Emília. Ajuda os homens a exprimirem suas ideias, exatamente como fazem todas as palavras dessa cidade. Sem nós, palavras, os homens seriam mudos como peixes, incapazes de dizer o que pensam. Eu sirvo para exprimir valentia. Quando um malandro de bairro dá uma surra em alguém, todos os moleques da zona utilizam-se de mim para definir o valentão. Fulano é um bamba, dizem, mas como a gente educada não me emprega. Tenho que viver nestes subúrbios, sem me atrever a pôr o pé lá em cima. Até porque violência não pode. Onde é lá em cima? Nós chamamos lá em cima a parte boa da cidade. Este lixo por aqui é chamado cá embaixo. Vejo que você tem muitas companhias, observou o Narizinho, correndo os olhos pela molecada que formigava ao redor. Tenho sim. Toda esta rapaziada é gentinha da gíria, como eu. Preste atenção naquela de olho arregalado. É a palavra otário, que os gatunos usam para significar um trouxa, ou pessoa que se deixa lograr pelos espertalhões. Com a palavra otário, está conversando outra do mesmo tipo, bobo. Bobo sei o que significa, disse Pedrinho. Nunca foi gíria. Lá em cima, explicou o Bamba. Bobo significa uma coisa, aqui embaixo significa outra. Em língua de gíria, bobo quer dizer relógio de bolso. Quando um gatuno diz ao outro, fiz um bobo, quer significar que abafou o relógio de bolso. E por que deram o nome de bobo aos relógios de bolso? Porque eles trabalham de graça, respondeu Bamba, dando uma risadinha cínica. Os meninos ficaram por ali ainda há algum tempo, conversando com outras palavras da gíria, e por preocupação, Pedrinho abotoou o paletó, embora seu paletó nem bolso de dentro tivesse. A gíria dos gatunos metia-lhe medo. Por estes subúrbios também vagabundeiam palavras de outro tipo, mal vistas lá em cima, disse o rinoceronte apontando para uma palavra loura,
visivelmente estrangeira que naquele momento ia passando. São as palavras exóticas, isto é, de fora. Imigrantes, a que os gramáticos puseram o nome geral de barbarismos. Querem significar com isso que elas dizem barbaridades? Indagou Emília. Não, apenas que são de fora. Este modo de classificá-las veio dos romanos, que consideravam bárbaros a todos os estrangeiros. Barbarismos quer dizer coisa de estrangeiro. Se o barbarismo vem da França, tem o nome especial de galicismo. Se vem da Inglaterra, chama-se anglicismo. Se vem da Itália, italianismo. E assim por diante. Os galicismos são muito maltratados nesta cidade. As palavras nascidas aqui torcem-lhes o focinho. E os grilos da língua, os gramáticos, implicam muito com eles. Certos críticos chegam a considerar crime de cadeia a entrada de um galicismo numa frase. Tratam os coitados como se fossem leprosos. Aí vem um. O galicismo desolado vinha vindo, muito triste, de bico pendurado. Quintinho apontou o chifre dizendo, se você algum dia virar poeta, Pedrinho, e cair na asneira de botar num soneto este pobre galicismo, os críticos xingarão você de 1000 nomes feios. Desolado é o que eles consideram um galicismo imperdoável. Já aquele outro que lá vem é muito bem visto. É a palavra francesa élite, que quer dizer a nata, a fina flor da sociedade. Veja como é petulantezinha, com o seu monóculo no olho. Elite tem licença de morar no centro da cidade? Perguntou o menino. Não tinha antes, mas hoje tem. Já está praticamente neutralizada. Ou melhor, já está praticamente naturalizada. Durante muito tempo, entretanto, só podia aparecer por lá metida entre aspas ou grifo. Que isso? Aspas e grifos são sinais que elas têm de trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas, nas palavras da terra. Na cidade das palavras inglesas não é assim. As palavras de fora gozam lá de livre trânsito, podendo apresentar-se sem aspas e sem grifos. Mas aqui nesta nossa Portugália há muito rigor nesse ponto. Palavras estrangeiras ou de gíria só entram no centro da cidade se estiver com aspa ou grifo. Olhem, gritou Emília, aquela palavrinha colar acaba de tirar do bolso um par de aspas, com as quais está se enfeitando, como se fossem asinhas. É que recebeu o chamado para figurar em alguma frase lá no centro e está vestindo o passaporte. Trata-se de palavra francesa, sourire. Reparem que perto dela está outra botar-se em grife. É a palavra bouquet. Judiação, comentou Narizinho. Acho odioso isso. Assim como num país entram livremente homens de todas as raças, italianos, franceses, ingleses, russos, polacos, assim também deviam ser com as palavras. E se fosse ditadora, abria as portas da nossa língua a todas as palavras que quisessem entrar. E não exigia que as coitadinhas de fora andassem marcadas com as tais grifos e tais aspas. Mesmo assim, explicou o rinoceronte, muitas palavras estrangeiras vão entrando e com o correr do tempo acabam naturalizando-se. Para isso, basta que mudem a roupa com que vieram de fora e sigam os figurinos desta cidade. Bouquet, por exemplo, se trocar essa sua roupinha francesa e vestir um terno feito aqui, pode andar livremente pela cidade. Basta que vire bouquet. Perto havia uma elevação de onde se descortinava toda a cidade. O rinoceronte levou os meninos para lá. E assim termina esse segundo conto. Nesse conto, eles falam sobre arcaísmo. Arcaísmo são palavras que estão em desuso, que nós não usamos mais. Isso é muito comum na língua portuguesa. A língua é um ser vivo, ela vai mudando com o tempo. Por exemplo, antes existia uma época que a gente falava vossa mercê. De vossa mercê foi para vós mercê. Hoje em dia a gente fala você. Então, por exemplo, vossa mercê e vós mercê é um arcaísmo. E a gente também tem os neologismos, que são as palavras que vão entrando novas na língua, né? São palavras, por exemplo, o verbo deletar. Né? Antigamente não existia deletar. E aqui também fala do barbarismo ou estrangeirismo, que são palavras de outras línguas que vêm para a nossa. Por exemplo, o deletar, hoje ele é considerado um neologismo, que é uma palavra nova, que é apagar, né? Já está até no dicionário. Antes, ele era considerado estrangeirismo, delete, que nós pegamos da língua inglesa. Até hoje, quando a gente for escrever algo de outra língua num texto nosso, nós temos que enfeitar com aspas, até hoje.
A mesma coisa para gírias. As gírias são maneiras de falar de um grupo ou de um grupo de trabalhadores, né? Um grupo social, um grupo de trabalhadores. Dependendo do emprego que a gente exerce, a gente tem as gírias, os jargões que são do trabalho. E tem as gírias, né, dependendo do grupo. Os skatistas têm uma gíria, né? Tem gírias específicas. Muito cuidado ao fazer uso da gíria, porque a gente tem que usar uma forma de falar que todas as pessoas entendam, e dependendo da gíria, só entende quem faz parte daquele grupo. Então, quando a gente for escrever um texto e for usar gírias, também tem que usar as aspas, porque quer dizer assim, olha, eu sei que é gírias. Então, até hoje é assim. Então, esse é o conto 2 do livro Emília no País da Gramática, que ela foi para o subúrbio lá de Portugália, conheceu os arcaísmos, palavras velhas, os neologismos, os barbarismos e as gírias. Gente, lembrando que esse livro foi escrito pelo meu criador no início do século XX. Então, muitas palavras que naquela época eram neologismos, hoje não são mais neologismos. E muitas palavras que na época eram estrangeirismos, hoje já fazem parte da língua normalmente. Por exemplo, buquê, porque nós estamos no século XXI. Até o próximo conto do livro Emília, no País da Gramática. Beijo para você!